esteja bem nesses dias. Eu tava com muita saudade de vir dar essa aula para vocês e hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Mas antes disso, eu queria orar, mas eu queria que a gente orasse junto. Então daí de casa vocês vão orar junto comigo, ok? Vamos lá. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu venho te pedir que o Senhor esteja abençoando todas essas crianças que estão em casa, Deus. Que o Senhor possa estar sempre as guardando e protegendo. Obrigada, Senhor, por nos amar, Senhor, e nos perdoar e nos ensinar a fazer isso com outros também. Eu vou te pedir, Senhor, que essa seja uma boa aula e que tudo ocorra de acordo com o Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, crianças, para começar a nossa aula animada, eu quero que vocês escutem um louvor que fala muito sobre o que a gente vai falar hoje. É isso, criança. Essa é uma das mensagens que a gente vai aprender hoje, sobre como perdoar os outros, ok? Então, crianças, antes da gente começar a história, eu quero que vocês aprendam o versículo e memorizem junto comigo, ok? Esse versículo está lá em Lucas 6:27 e diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Bora repetir comigo? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Vocês sabiam, crianças, que mesmo a gente sendo boas pessoas, boas crianças, é bem possível e quase certo que a gente vai encontrar pessoas que não gostem da gente ou até mesmo que nos prejudiquem de alguma forma. Mas Jesus, ele nos ensina que mesmo assim, mesmo sendo difícil, nós devemos amar e perdoar essas pessoas que não fazem bem pra gente, porque foi isso que ele nos ensinou. Mas vocês sabiam, crianças, que não é só com a gente que aconteceu isso? Com Jesus Cristo também aconteceu. Ele teve um amigo que depois se mostrou como um inimigo. Mas bora lá ouvir mais sobre essa história? A nossa história, ela tá lá no capítulo 26 de Mateus e se inicia no versículo 14 e vai até o versículo 10 do capítulo 27. A história é a seguinte: o número de seguidores de Jesus, ele crescia a cada dia conforme o Senhor ia pregando. E algumas pessoas, principalmente os religiosos da época, ficaram muito incomodados com a forma que o Senhor estava conseguindo pessoas, conseguindo seguidores. Então, esses religiosos, principalmente, tramaram um plano para matar Jesus em segredo. Sabendo disso, um dos seguidores de Jesus, ou melhor, um dos 12 discípulos, ouviu o plano e se ofereceu para ajudar. Esse plano, ele receberia um valor por entregar Jesus. Esse valor era de 30 moedas de prata. Vocês sabem quem era esse discípulo?
Bom, o nome dele era Judas Iscariotes. Judas, ele era um dos 12 discípulos e ele era o tesoureiro, aquele que cuidava do dinheiro do ministério de Jesus. Só que ele, mesmo andando com o Senhor, dia após dia, ainda era um homem muito ganancioso, aquele que quer muito dinheiro. Então ele trocou a vida do seu mestre, de Jesus, por 30 moedas de prata. Vocês querem saber como começou essa história? Logo quando estava próximo da morte de Jesus, ele reuniu os discípulos para fazer a última Páscoa. Creio que vocês já lembram dessa história, né? E logo depois, ele se reuniu para orar. Depois do jantar com os discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsemane para orar. Ele sabia que estava chegando o momento em que teria de morrer para salvar as pessoas de seus pecados. Por conta disso, Jesus estava muito aflito e chamou Pedro, Tiago e João para orarem com ele, em um lugar reservado. Porém, os discípulos simplesmente dormiram. De repente, Judas chegou e deu um beijo em Jesus. Imediatamente, os soldados prenderam o mestre, enquanto os discípulos fugiam com medo. Mesmo assim, Jesus não deixou de amá-los, nem os que fugiram, nem o que o traiu. No dia seguinte, Judas ficou sabendo que Jesus tinha sido condenado. E aí ele ficou muito triste. O que foi que eu fiz? Eu agi errado. Eu traí o meu amigo. Eu traí um inocente. Ele se lamentou dessa forma. Mas aí ele foi atrás daqueles sacerdotes que tinham pagado a eles 30 moedas de prata para entregar Jesus. Quando ele chegou lá, os sacerdotes disseram: "Isso é problema seu. Nós não temos nada a ver com isso." Então, ele ficou muito triste, com remorso, e acabou indo se enforcar. Jogou antes todas as moedas no chão e foi se enforcar. Ele não teve um arrependimento verdadeiro. Ele apenas sentiu remorso. Mas mesmo assim, Jesus, durante toda a sua trajetória, ele amou a Judas, mesmo sendo ele o amigo que iria o trair. Então, vocês sabem, crianças, por que nós devemos amar e perdoar os nossos inimigos? Como a gente já disse, é porque Jesus, ele fez isso conosco. Ele nos ensina a fazer isso com os outros. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas a gente sempre quer que as outras pessoas nos perdoem, mas a gente dificilmente quer perdoar outra pessoa, ainda mais se essa outra pessoa for um amigo que fez algo errado com você, ou até mesmo uma pessoa mesmo que não gosta da gente, que faz algo errado com a gente. Deus, ele nos ensina a amar os nossos inimigos, porque Jesus, ele também nos ama, mesmo a gente errando. Então é isso, crianças, que com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, nós sempre possamos estar amando e perdoando as pessoas que fazem mal para a gente. E é essa a nossa historinha e aplicação de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem e que em breve a gente possa estar juntos. Eu estou com saudade de cada um de vocês e um beijão para todos. Até a próxima aula.